Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada recheada de episódios especiais, né? O podcast ganhando notoriedade, indo para as plataformas do YouTube também agora, e cada vez melhorando mais com a Marcelinha Margato, que hoje está ausente, mas está tudo bem com ela. Depois ela me paga uma cerveja e fica tudo certo. E é uma honra para mim entrevistar sozinho esse grande amigo, esse grande profissional, para falar de um assunto de extrema importância, né? Nós vamos falar sobre a importância dos testes cardiológicos para o esporte, em especial ao endurance, e eu trago uma pessoa que vive isso, né? Um cardiologista, um médico do esporte, um médico cheio de intitulações e que vive isso na teoria e na prática também, assim como eu, aficionado por dar aula e por atender na prática, médico do exercício do esporte, graduação pela PUC Campinas, residência médica em medicina do exercício do esporte na Unifesp, especialização em cardiologia do esporte na Universidade de Pádua, na Itália, e muitas coisas mais, doutorando em pesquisa clínica da cardiologia da Unicamp. Seja muito bem-vindo, meu amigo, doutor Fernando Bianchini Cardoso. Fala, Fer, como é que você tá, meu irmão? Fala, Sandrão, beleza? Cara, muito feliz em poder estar aqui falando com você. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho e sempre que eu posso eu escuto você falando, porque você sempre acrescenta muita coisa. Para mim é uma honra poder estar aqui falando com você sobre esse assunto que realmente é o meu dia a dia. Muito legal, Fer. E a recíproca é a mesma, né, cara? Porque a gente troca muito, a gente faz a interdisciplinaridade na prática, né? Então, assim, os alunos e pacientes e atletas, eles vêm de mim para você, de você para mim, e se acontece isso, é sinal que nós confiamos um no trabalho do outro. Fer, vamos lá direto ao ponto, para você nos falar assim. O que são os testes cardiológicos, né? E assim, quais os atletas são obrigados, se é que são obrigados a fazer o aluno, e quais são, assim, opção própria? Tem essa distinção? Pode falar, começando do que são os testes cardiológicos, lembrando que a gente tem profissionais da área da saúde, mas tem muito atleta que ouve o nosso podcast. Então, a gente traz ciência de maneira bem simplificada. Fica à vontade, meu irmão. Então, Sandrão, eu até vim pensando nisso no caminho, né? O que a gente poderia falar aí para o seu público para poder agregar um pouco, né? Na verdade, assim, existem algumas entidades que definem o que vai ser feito de avaliação pré-participação cardiológica. Existe algumas sociedades médicas que também definem, mas basicamente, cara, o que a gente costuma trabalhar? É com o eletrocardiograma de repouso, né, aquele que faz deitadinho, um teste ergométrico, a depender da idade, do nível de exigência que vai ter naquela atividade, e o ecocardiograma, né? Esses três, eles vêm em coisas parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes, né? Enquanto o eletro vê a parte elétrica, se tem alguma arritmia, se tem algum indício de uma cardiopatia congênita, o teste de esforço, que é o eletro, só que em esforço, eu vou ver principalmente se existe alguma chance daquela pessoa ter um entupimento de artéria, né, da famosa coronária, o que poderia precipitar ele para ter alguma dificuldade aí, alguma intercorrência durante a prática de atividade física, e o ecocardiograma, que vê a parte estrutural do coração, função também, mas muito da parte estrutural, né? Basicamente, são esses três exames que a gente usa aí, além de avaliação clínica, exame físico, história pessoal e familiar, para conseguir definir se aquela pessoa está apta ou não. E daí vai depender muito da faixa etária e também
do que faz de atividade física aquela pessoa, qual é o tipo de exigência que vai ter, né? Eu costumo brincar que quem entra na academia normalmente entra, e a gente conhece muitas histórias de gente que entra, por exemplo, no seu dia a dia, corrida, no triatlon, o cara entra para falar, não, vou usar só para emagrecer. De repente, em 3 meses, 4 meses, o cara está com um volume de treino gigante, fazendo 2 treinos todo dia, e não voltou no médico, né? Para ver se está tudo bem para aquele novo nível dele, né? Mas, basicamente, sobre os exames é isso, e quem vai usar, cara, depende muito da avaliação clínica que a gente faz, né? A gente acaba, por exemplo, no futebol, tendo que fazer aquilo que é exigido, então, independente do nível, independente dos fatores de risco, a gente faz basicamente a mesma coisa, mas aqui no consultório eu procuro trabalhar a individualidade. Se o cara é um corredor, eu falo para ele, velho, teste de esforço, se a gente fizer com análise de gases, além de te dar os parâmetros cardiológicos que precisa, ainda vai te ajudar a refinar o seu treinamento. Então, eu tento ir por esse ponto de individualidade, ver o que ele precisa, o que ele quer e o que poderia ajudar ele, né? Legal, Fer. E antes disso, da gente entrar nessa temática, vamos dar 2 passinhos atrás, porque agora me veio uma coisa à cabeça, né? É uma briga antiga da educação física, né? Então, por exemplo, eu tive a academia Iron Company aí perto de você, do seu consultório, 18 anos ali no Parque das Universidades. Depois eu fui diretor da Move Academia aqui em Vinhedo, uma academia de excelência. Fiquei mais quase 6 anos lá. E quanto à obrigatoriedade da parte burocrática, operacional, não só por endurance, nesses exames da academia, porque assim, na verdade, eu nunca vi ninguém chegar lá e pedir o exame médico dos meus alunos, apesar de eu sempre, por ser fisioterapeuta, cuidar dessa parte, a gente sempre indica, pede às pessoas, os meus alunos aqui da assessoria, mas em relação à obrigatoriedade do cara recreacional que vai para a academia, Fer, só é prudente e que se o cara for inteligente ele deve fazer uma consulta esporádica ou tem alguma coisa de legal que se der algum problema a academia pode te responsabilizar ou algum tipo de negligência assim? Na verdade, depende muito de legislação, né? Existe uma legislação nacional que fala da obrigatoriedade, mas existem legislações municipais que tiraram essa obrigatoriedade. Eu acho que a grande maioria hoje das academias, né, não trabalham com a necessidade de atestado. Você assina um documento, que é uma cópia, ou é o parquet, que a gente está acostumado. São 7, 8 perguntas. Se tiver tudo resposta não, o cara está liberado. E, infelizmente, a gente sabe como que a galera responde, né? Responde tudo não para poder começar na academia. Cara, eu já fui mais crítico em relação a isso, né? Quando eu acabei de me formar, eu falava, é um absurdo a gente não fazer avaliação médica nessas pessoas. Hoje, com um pouco mais de 10 anos de prática, a gente começa a ver que, na verdade, muita coisa a gente, principalmente na área médica, a gente funciona como um empecilho, mais um obstáculo para aquela pessoa que quer fazer atividade física. Então, quando eu dou aula de avaliação pré-participação, eu sempre acabo a minha aula com um gráfico do Jonathan Myers, que ele mostra que capacidade física boa, ela prevê melhor a ausência de eventos cardiovasculares do que qualquer coisa que a gente faça, qualquer remédio, qualquer exame, pode ir 2 vezes por mês. Se você tiver uma baixa capacidade aeróbica e não tiver controlando o fator de risco, você vai poder infartar mais. Então, hoje eu tento ser um cara que coloca menos obstáculo para aquela pessoa. Cara, se quer sair daqui e ir caminhar na lagoa, não sente nada, começa a caminhar e a hora que você sentir que dá para aumentar a intensidade, daí você vai atrás do médico.
Lembrando que a gente está falando de pessoas que não têm sintomas, né? Que não sentem nada. Sentiu qualquer coisa, qualquer desconforto, qualquer coisa diferente, palpitação, dor no peito, tontura, durante a prática de atividade física, daí é mandatório. A maior indicação de avaliação cardiológica é nesses casos. O cara vai fazer um esforço, ou quando vai subir uma escada, uma ladeira, sente dor no peito. Isso daí tem que parar e ir no médico. Mas se você faz uma atividade física leve, sem sintomas, vale mais a pena você começar a atividade do que esperar. A gente sabe a realidade do Brasil também. Se você tem convênio médico, tem a possibilidade de pagar particular, não perca tempo. Vá lá e faça uma vez por ano, porque é seu direito, você está pagando para isso, e o médico vai avaliar qual é a necessidade de exames, de qualquer outra coisa. Agora, na realidade do Brasil, a gente sabe que uma consulta com um cardiologista demora meses. Imagina um teste ergométrico no SUS. Então, a gente tem que trabalhar mais como um facilitador do que como um obstáculo na hora. Então, assim, eu não vejo com todos os maus olhos, mas eu acho assim, todo mundo que tem a oportunidade de ir num médico tem que ir, pelo menos na hora que em troca de intensidade, na hora que vai começar, até porque se procurar um médico do esporte, ele vai ver não só a parte cardiológica, eu vejo aqui parte muscular, se tem alguma contraindicação, se é melhor começar por fortalecimento, se é melhor começar pelo aeróbico. Então, eu vejo outras coisas que além do coração na consulta, né? Perfeito, Fer. É mais um ponto que a gente concorda e acho que a gente até evoluiu, até como ser humano mesmo, porque assim, eu tinha essa mesma visão que você e depois assim, poxa, de repente nós estamos pondo mais um empecilho para a pessoa parar Exato. de se cuidar e ela falar, eu vou tomar cachaça e vou pro bar mesmo, porque tá dando, Não nem preciso falar com o comecei, médico. já tá me dando trabalho. E às vezes o fato dela começar pode ser um gatilho, né? Abrir uma porta para explicar para ela a importância da consulta periódica, né? De você procurar o médico. Então, concordo em gênero, número e grau com você. Agora, indo para o esporte, para o nosso esporte de endurance, de resistência, atividades cíclicas e de longa duração, aí, assim, ganha uma importância maior, né, Fer? Principalmente com os atletas que escolhem essas modalidades de endurance, que esses caras, mesmo amador, se propõem a treinar uma rotina de treinamento todo dia, ainda mais conciliar isso com o estresse do dia a dia, do trabalho, aí é diferente, né? Eu acho que a pessoa que procura uma atividade dessa, eu acho que já tem que fazer parte da rotina e as assessorias em endurance tem que ser um pouco mais exigentes e se resguardar, não por parte operacional burocrática, mas sim pelo nosso juramento lá de trazer saúde e cuidar de vidas, não é, Fer? Exatamente. E assim, cara, quem já passou por uma parada cardiovascular, já teve uma intercorrência em prova, em treino, só essa pessoa. Eu sou médico, é meu dia a dia atendimento em campo, mas é meu dia a dia teste de esforço, mas o dia que eu tive uma parada no consultório, cara, eu fico nervoso com aquela situação. Imagina você ter, cara, para acabar com uma consultoria, né? Um evento desse. Então, infelizmente, na medicina a gente trabalha com a teoria do caos. Se eu for falar para você, Sandrão, existe uma coisa chamada risco pré-teste, né? Que a hora que você entra no meu consultório, eu faço 3 perguntinhas e eu falo para você qual é o seu risco pré-teste. Isso para todos os pacientes. Que eu vou ver a idade, vou ver se tem fator de risco e vou ver o que faz qual é a capacidade física estimada. Com essas 3 informações, eu consigo estratificar esse indivíduo. E eu faço isso com todo mundo. Mas atleta, normalmente, é um cara que não tem muito fator de risco, né? Pelo menos os mais jovens. Não tem sintoma, porque quando ele tem sintoma, ele acaba procurando o médico e tem uma capacidade aeróbica excelente. Então, o cara entra para mim no risco pré-teste, já com risco pré-teste, no teste, na minha avaliação, com risco muito baixo, né? E eu costumo dizer para essas pessoas, não os atletas, só quero fazer um link com os não atletas para falar que, é muito mais importante o que você faz entre uma avaliação e outra, entre um ano e outro com o cardiologista,
do que a consulta, do que o exame. Porque se for uma pessoa que está um bom peso, que está fazendo atividade física, controla fator de risco, não tem fator de risco, não fuma, não tem colesterol alto, não tem diabetes, a chance de você ter alguma coisa é muito baixa. E às vezes, um monte de exame é até desnecessário. Com uma avaliação clínica, a gente conseguiria dizer que você não precisa, para aquele nível de esforço, que você não precisa fazer exame nenhum. Mas, voltando para os atletas. E daí, para o atleta, como a exigência é muito alta, Sandrão, é mandatório, principalmente quando a gente fala em profissionais, né, ou pessoas que participam de competição. Então, a grande maioria das pessoas que estão inscritas em provas de corrida, ninguém vai lá, por mais que fale, eu vou só para completar, pode ser que hoje, né, porque na próxima você vai para bater uma meta, na próxima você vai para bater outra meta. Então, assim, a exigência vai ser muito alta. A gente vai excluir todas as chances, vai ter um risco zero? Jamais. Exame nenhum na medicina te dá um risco zero. Os exames que a gente faz, screening, tanto cardiológico, renal, de câncer, nenhum fala em 100% de isenção de risco. Mas a gente fazendo a avaliação cardiológica, daí a gente está reduzindo muito a chance daquela pessoa ter um mal súbito, pelo menos cardiovascular, diante de uma atividade física extenuante, né? A gente sabe que tem outros fatores, como desidratação, hipertermia, que pode levar a AVC, que pode o rompimento de vasinho, né? Que pode levar aí a complicações, mas da parte cardiovascular a gente reduz muito. Nunca vai acontecer? Vai. Às vezes vai, mas a gente está dentro da nossa limitação tentando reduzir ao máximo esse risco. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Doutor Fernando, uma coisa importante também que eu gostaria de saber e de entender com você é que eu vivi isso na prática também, né? Então, assim, a gente sabe que tem profissionais bons e ruins em qualquer área, em qualquer segmento, né? Ou tem especialistas e não. É assim, é diferente também, não é, Fernando? Procurar um médico do esporte, um cardiologista do esporte e um cardiologista, entre aspas, né? Não gosto dessa palavra comum, assim, porque, assim, a visão, a ótica é outra. Por exemplo, já me aposentaram lá e eu fui te procurar, né? Alguém que faz atividade há tanto tempo como eu e que eu já sabia que eu era bradicárdico, assim, e que o meu batimento era em repouso, aí eu fiz um Holter e obviamente que se o meu batimento é baixo acordado, quiçá dormindo, né? E assim, o cara me meteu um terror, mandou eu parar de exercício e isso que a gente tem um pouco de conhecimento, eu fui te procurar, mas faz diferença um cardiologista do esporte com essa especialização, com essas tantas que você fez. Qual é a diferença básica ou por que o médico do esporte pode ser tão importante ou mais importante para o atleta do que um médico, entre aspas, não sei a nomenclatura isso do social, se é do dia a dia? Uhum. Na verdade, assim, você apontou bem. Cara, vamos lembrar, assim, há menos de 100 anos atrás, a nossa sociedade, o cara infartava e levava ele para uma cama e deixava ele deitado o resto da vida, sem fazer nenhum tipo de esforço, porque achava que aquilo ia proteger ele. Hoje a gente sabe que é o contrário. Se o cara infarta e eu faço ele ter uma boa capacidade aeróbica, a chance dele reinfartar é muito, 1000 vezes menor do que o cara que nunca infartou e tem uma capacidade física baixa. Então, assim, são conceitos, por mais que você fale, pô, mas 100 anos, Fernando, já deu, né?
mas são conceitos que vêm de longa data. Eu até hoje escuto médicos, colegas falando, tá vendo, ó, se não tivesse fazendo atividade física, não ia acontecer. Eu falei, e daí eu respondo, eu falo, provavelmente ia acontecer, a diferença é que ele não ia estar vivo agora. Porque se aconteceu com ele tendo boa capacidade aeróbica e ele sobreviveu, é porque a boa capacidade aeróbica ajudou. Quando você não tem boa capacidade, qualquer evento cardiovascular pode te levar a óbito sem você conseguir dar nenhuma resposta. Mas o porquê o médico do esporte, né? Vou puxar a sardinha totalmente para mim, né? A medicina do esporte no Brasil, ela foi, digamos, ela é a especialidade médica reconhecida mais antiga do Brasil, foi a primeira a ser reconhecida como especialidade, só que até 2007 não existia uma formação específica para o médico do esporte. O que acontecia eram médicos de outras áreas, cardiologista, pneumo, endócrino, ortopedista, fundirem as suas áreas com uma outra área de conhecimento, que era a prescrição de atividade física. A solução de problemas gerados pela atividade física. Em 2007, começou a residência médica em medicina do exercício e do esporte e começou-se a formar médicos que saíam da faculdade, tinham acesso direto à residência e ficavam 3 anos estudando só medicina do esporte, né? E aí que começou a se formar um profissional que hoje eu vejo ser diferenciado, assim. E eu não vou falar mal de nenhuma especialidade específica, porque meu irmão é cardiologista e médico do esporte, que ele fez essa migração, né? Minha esposa é cardiologista, e eu vejo a diferença de formação entre a gente. Eu sou um médico que eu consigo ver e tocar boa parte, ou alguma parte da traumatologia do esporte, e ao mesmo tempo eu consigo ver um eletrocardiograma e fazer um diagnóstico. Ao mesmo tempo, eu consigo ver a parte de nutrição, sono, se o treinamento está compatível com aquilo que ele está desejando, consigo fazer um teste cardiopulmonar e ver quais são as zonas de treinamento, e assim por diante. Então, a nossa formação é uma formação muito genérica. É como se nós fôssemos um médico generalista, um médico de família, só que a nossa família é um atleta. E a gente vai ver todas essas partes. Só que o médico do esporte não vai trabalhar sozinho, Sandra. Ele sempre vai ter alguém. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um paciente que me procurou. Esse caso, cara, eu preciso te mostrar, porque esse paciente me procurou na quinta-feira, domingo ele ia fazer o meio Iron de Santos. E ele tinha uma alteração no eletro. Aqui em Santos não tem, né, o meio Iron. Do Rio, será que é? Será que é do Rio? Bom, enfim. Ia fazer uma ia fazer um meio Iron no 70.3. domingo. Tá. Ia fazer um meio Iron no domingo, era uma quinta-feira. O cara me trouxe um monte de exame de um cardiologista que tinha dado uma conduta para ele de não fazer o exercício, não ir para a competição e fazer o cateterismo. Eu olhei os exames e falei, velho, é melhor não ir. Eu não vou te liberar para ir nessa situação, porque apesar do seu risco baixo, apesar de você ter uma excelente capacidade aeróbica, existe uma alteração que a gente precisa ver o que é. A princípio ele não aceitou muito minhas sugestões, mas aos poucos a gente foi conversando, ele não participou do meio Iron, a gente foi conversando e eu consegui fazer com que ele chegasse no cateterismo, que era uma coisa que ele não queria fazer, e, cara, o nego tinha uma parede inteira do coração infartado e nunca sentiu nada. Então, assim, hoje eu vejo dele a parte traumatológica, a parte de fortalecimento muscular. Veja, eu não prescrevo, quem prescreve é o educador físico, quem prescreve é o fisioterapeuta, eu dou as limitações que ele tem, assim como da parte cardiovascular. Hoje a gente está num programa de reintrodução de treinos, porque eu não vou fazer uma reabilitação com esse cara, porque esse cara tem um VO2 de 42, a idade dele, de 50 e poucos anos, é excelente, só que ele tem uma parede inteira infartada, cara.
a fração de ejeção, tanto que o coração dele consegue ejetar de sangue, é rebaixado em relação ao normal. Então, assim, o médico do esporte, ele vai ver toda essa parte. Enquanto que o cardiologista, e vai ter o traquejo, eu acho que essa é a palavra, por mais popular que seja, mas é o traquejo do atleta, né? Porque, assim, eu sei o que ele estava passando a hora que eu falei para ele que ele não ia para o meio Iron dele. É um ano de plano jogado 3 dias antes da prova, jogado no lixo, cara. E talvez um médico que não viva o esporte, que não conheça o atleta, não faça atividade física, não tem esse feeling, né? Além de um conhecimento que, como eu disse, o médico do esporte, teoricamente, ele está lá para conseguir ver todas as áreas que englobam um atleta. É lógico que quando eu preciso de um cardiologista, quando eu diagnostico uma arritmia grave, eu não fico tratando eu mando para um arritmologista, para um cardiologista especializado em arritmia. Da mesma forma, se eu faço diagnóstico de uma diabetes num paciente, eu não fico eu tratando diabetes. Eu vou fazer a parte de atividade física. Qual é a melhor atividade física para você? O que você pode agora, o que não pode, o que tem que ser evitado, o que tem que ser feito. Enquanto que o endócrino, o cardio, vão ver a parte dele. Então, a gente vai trabalhar sempre junto com outras especialidades. E para a pessoa que não tem nada, daí ela pode ter um médico só que veja tudo. Em vez de ter um cardiologista, um ortopedista, um clínico, ela pode ter um médico que veja tudo e, quando for necessário, encaminhe para outros colegas. Muito legal, Fer. E Falo agora, muito, né, Sandrão? graças a Deus, né? Por isso que eu te convidei, né? Se eu chamar um mudinho aqui, aí fodeu tudo, né, cara? Então, muito bom, cara. Fer, e assim, em relação aos achados no exame, assim, né? Que tipo de achados que você às vezes tem e fala, ó, isso aqui vamos ficar de olho, existem tipos de achado que vamos ficar de olho, mas continua a sua atividade, existem outros tipos de achado que falam, ó, vamos interromper, mas pode não ser nada, vamos fazer exame mais. Quais são os achados que requerem mais cuidados, ou alguns que você fala, não se assuste com isso aqui é relativamente normal? O que tem no seu dia a dia, na prática mesmo, que às vezes a pessoa se assusta sem precisar, e o que a pessoa deveria se assustar e não se assusta às vezes? O primeiro ponto é o que me preocupa, né? Eu vou começar lá da história. Não vou falar de tudo, mas vou começar da história. Tem uma coisa que me preocupa muito, que é um fator de risco que as pessoas não sabem. Morte antes dos 35 anos na família. Eu truco, mas não é infarto, cara. Não é infarto. Raramente uma pessoa morre de infarto. Pode acontecer? Pode. Mas antes dos 35 anos, raramente uma pessoa morre de infarto. E por quê? Porque com 35 anos, por mais que seja vida louca, que fume, que tenha colesterol alto, que come errado, que não faça nada, não dá tempo de entupir aquela artéria com placa de colesterol. Então, eu preciso de um tempo maior. Acima de 35 anos, eu começo a ver já casos, e hoje em dia mais casos, de infarto em pessoas jovens, que a gente considera. Mas abaixo de 35 anos, quando alguém me fala aquilo, meu tio morreu com 35 anos de infarto, com 30 anos de infarto, eu falo, não morreu. Não morreu. Então, assim, e as pessoas aqui no Brasil não investigam. Na Itália, que eu fiquei lá um ano, eu fiquei num ambulatório em que as famílias dessas pessoas que tinham morte súbita abaixo de 35 anos eram todas as pessoas de primeiro grau investigadas. Então, quando morria alguém, eram 50 pacientes que eram agregados no ambulatório, porque ia investigar todo mundo, até conseguir descobrir por que morreu. Então, é uma coisa que a gente não faz, morre antes dos 30 anos, a gente não faz necrópsia, a gente não quer saber a causa de morte, e vai um médico lá, normalmente amigo da família, e coloca que a causa de morte foi parada cardiovascular. Ora bolas, todo mundo vai morrer com parada cardiovascular, né? Mas não foi a causa. O que foi a causa? Foi uma cardiopatia congênita, foi um aneurisma,
foi uma cardiopatia genética. Isso eu preciso saber, isso eu preciso investigar. Então, quando alguém me fala isso, me traz preocupação. No eletro de base já tem alguns achados. Por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, displasia de ventrículo direito, um nome bonitão que ninguém consegue repetir, Wolff Parkinson White. São doenças cardiológicas, doenças genéticas, normalmente com uma transmissão genética, que já dão sinais no eletro. Então, um eletro, numa pessoa que não é atleta, já me traz muita informação. Na pessoa que é atleta, muitas vezes o treinamento traz algumas alterações. Então, o eletro ele fica muito trabalhado, digamos. Então, às vezes eu preciso de algo mais. Mas também me traz muita informação. E daí no teste ergométrico eu vou procurar alguma coisa que fale a favor de arritmia, daí depende da arritmia, tem arritmia que são normais, quando elas vêm isoladas, sem estar seguidinho, sem dar sintoma, eu muitas vezes libero, falo nem vai investigar, mas tem arritmias, que algumas características que a gente fala, ó, essa daqui você vai ter que investigar, vamos virar você de cabeça para baixo. Eu tive um amigo pessoal que foi fazer um teste comigo, cardiopulmonar, para melhorar o treinamento, e fez um ataque ventricular, que são vários batimentos, um atrás do outro. Cara, falei para ele, velho, infelizmente a gente vai ter que fazer tudo que é exame, até a ressonância, para ver se não tem nenhuma alteração no seu coração. Se tiver tudo normal, daí a gente reconversa. E o cara fez durante 2, 3 meses, não treinou nada, fez toda a avaliação, não deu nada, nada, não achamos nada. Eu falei, cara, vamos, antes de te liberar, vamos fazer um novo teste. Fiz o teste de novo e não deu arritmia. Então, a baixa reprodutibilidade de alguns eventos, principalmente as arritmias, já fala a favor de ter sido algo gerado por um pontinho ali que estava um pouco mais excitável aquele dia, mas que não é uma doença, entendeu? Então, tem algumas arritmias em coração estruturalmente normal que a gente deixa passar. Mas, via de regra, a gente fica temeroso quando vem alguma alteração. Eu, apesar de liberar muito, esse caso aí que eu te contei do cara do meio Iron, cara, me fez dar mais um passo atrás, assim, quando eu acho alguma alteração. Eu tenho muito medo de liberar, porque por mais que não parecesse que fosse alguma coisa importante, cara, você vê o exame dele, a parede inteira do coração já era uma cicatriz. Perfeito, Fer. Muito bom. Então, assim, o que fica de lição para a gente é assim, se o cara é sedentário ou está iniciando uma atividade, assim, um eletro mostra muita coisa. Se o cara é do esporte, vê se eu passei na prova. Se o cara é do esporte é atleta, talvez um teste de esforço complemente com muito mais qualidade o eletro, né? E se o cara quiser unir o útil ao agradável, principalmente ele tem atletas que levam um treinamento mais a sério, pode ampliar isso aí com alguns testes, como você disse, com análise de gás, de troca gasosa, que inclusive pode auxiliar o profissional, o coach dele, mostrando os limiares metabólicos, né? Então, assim, faz tudo de uma vez, são testes separados e fala para o leigo também quais são esses limiares que é possível identificar no teste, no teste com você, e se o cara é triatleta, se direciona ao ciclista para executar esse teste na bicicleta para ter maior especificidade, ou se faz com todo mundo na esteira, porque afinal tá dentro de um consultório de uma maneira geral. Como que é esse processo aí? Então, assim, obviamente, o teste cardiopulmonar, para quem faz endurance, é muito melhor, porque ele traz todas as informações que o teste cardiológico normal, o teste ergométrico tradicional traz, mais essas informações. E eu costumo dizer aqui, Sandrão, quem tem um coach como você, não precisa muito, porque você já me contou que a maior gasto seu de horas trabalhadas é analisando dados dos seus alunos, frequência cardíaca, pace, para sempre ir readequando, né, as zonas de treinamento. Mas responda você para mim, todos fazem isso? Não. Não, né? Então, para aqueles que não fazem, porque assim, quando um paciente seu chega,
Eu sei que eu vou ajudar ele ali momentaneamente, mas daqui 2 meses, o que a gente viu aqui no teste não vale mais se ele treinou bem. 2, 3 meses já mudou tudo, mas você está vendo isso. O cara que prescreve planilha online e deixa correr solto, ele não consegue ver. Então, hoje eu me vejo ajudando muito os meus atletas, os meus pacientes aqui, a aprender a identificar que zona de treino ele está. Então, lógico que tem a percepção de esforço, que é importante, mas a gente sabe que quanto mais experiente o cara, melhor, quanto menos experiente, pior essa percepção de esforço. Eu dou para ele, além disso, a frequência cardíaca de cada zona, de Z1 a Z5, que é como os nossos relógios dividem as zonas de treinamento, e o pacing que elas acontecem, e a percepção que ele me falou aqui, que estava. Isso é fidedigno, é 100%? A gente sabe que não, porque aqui eu estou num laboratório com ar-condicionado, em que ele tem um equipamento que às vezes ele para de correr um pouquinho antes porque ele dá insegurança nele. Eu sei que não é 100%, mas ajuda principalmente aquele cara que está ou no começo ou que está querendo melhorar o filigrama. Precisa melhorar um pouquinho para chegar no objetivo dele. Então, eu costumo dizer que é um exame que ajuda muito, Sandrão. Mas, agora eu perdi a linha, velho. Eu acho que você ia falar entre o ciclista e na esteira ou na bicicleta, que foi o final da minha pergunta, né? Foi o finalzinho. Então, eu gosto muito de especificidade, cara. Se o cara é triatleta, eu converso com ele, muitas vezes a gente faz os dois, na bike e procuro sempre usar rolo, para ele poder usar a bike dele. Tem uma dificuldade logística para mim, né, porque eu tenho um consultório que não tem muito espaço para ter um rolo armado aqui, então eu deixo o meu rolo, eu tenho um rolo em casa, ou falo para ele trazer o rolo dele, a gente faz. Mas se a queixa dele é que ele quer melhorar na bike, o triatleta, por exemplo, daí eu convenço ele e falo, não vamos fazer na esteira, vamos fazer na bike, se é onde você quer melhorar. Porque daí eu vou conseguir te passar informações específicas para a bike. E da parte cardiológica eu vejo a mesma coisa, tanto na esteira quanto na bike. Agora, se é um ciclista, puta, daí é bike, né? A especificidade é tudo, principalmente quando a gente está falando de dar aquela refinada no treinamento. Fino, né? Exatamente. Exato. Porque se for para ver só a parte cardiológica, daí eu posso pôr o cara para remar aqui, posso pôr o cara para subir escada, que eu vou ver a mesma coisa. Só que se a gente estiver falando de treinamento, daí eu tenho que ser específico. Se o cara é um remador, ele vai ter que fazer no remo. Se o cara é um ciclista, vai fazer na bike. Se o cara... Então é assim que funciona. Você sabe muito mais do que eu, mas o pessoal aí tem que saber também. Exatamente. Fernandão, que papo gostoso, cara. A hora voou aqui, foi demais. Estamos chegando nossos finalmente aqui. E assim, fala para o pessoal que eu sempre te indico, quem está aqui na região, você atende em Campinas aqui, né? Você é meu conterrâneo, mas fala os locais, os contatos de como te acha, como te atende, que tipo de exame tem aí, tem todos esses, procura direto, você atende convênio particular, faz o seu jabá aí, meu irmão. Beleza. Antes de fazer meu jabá, eu vou falar, cara, uma coisa que me voltou aqui na sua última pergunta. É rápido. O que fazer, né? O que a gente indica? Cara, eu indico procurar um médico. Se você puder procurar um médico que tem uma formação específica em esporte, muito melhor. Mas eu sei também que a realidade no Brasil todo não é essa, né? A gente ainda não tem médicos do esporte formados em todo o Brasil que possa gerar. E a grande maioria, Sandrão, já respondendo parte, faz só particular. Por quê? Minha consulta demora 1h20, cara. Eu vejo treinamento, eu vejo sono, eu vejo alimentação, eu vejo descanso, como é que tá ficando, eu vejo toda a parte clínica, eu vejo parte ortopédica, eu vejo tudo aqui. Então, não tem como, eu não me vendo para o convênio na minha consulta, porque quando o cara senta aqui na minha frente, ele é o único para mim. Eu vou resolver, eu tenho que resolver o problema dele. Ele está me procurando com um problema, com
melhorar a performance, como melhorar uma dor, como melhorar o treino dele, eu tenho que tentar resolver. Então, é só particular. Eu atendo aqui em Campinas, meu único local de atendimento é o Instituto Recovery, que fica aqui próximo da Lagoa do Taquaral. Todas as informações você consegue no meu Instagram, que é @FernandoBianchini Cardoso. E estamos aqui para... da clínica aí? 4141-9012. 19 é o WhatsApp DDD, também. né? 4141-9012 tem o WhatsApp também. Mas para finalizar, procure um médico uma vez por ano, tenha um médico para chamar de seu, entendeu? E, não se engane com redes sociais, não se engane com blogueiros. Existe muita gente ruim que está aí para querer só ganhar o seu dinheiro, oferecer milagre. Não existe, você sabe disso, Sandrão, não existe milagre em relação a treinamento. Você vai ter que treinar forte por muito tempo, ter constância para ter resultado. Se você for no médico para achar milagre, ele vai te dar, mas nem sempre vai funcionar. Exatamente, você foi em cima do que eu falo também em relação ao Daniel Guedes, que já passou por aqui, que é um ortopedista, amigo nosso aqui de Campinas. Eu indico vocês. Eu acho que o cara que é do esporte, que é assim, ele não pode esperar ter sintoma para ir ao médico, né? Então, porque é importante o médico conhecer ele assintomático, porque fica mais fácil se um dia acontecer algum evento, tanto ortopédico, né, quanto cardiológico, quando o cara já tem uma história, você já veio 10 vezes aqui, cara, agora tem coisa estranha aqui, né? Então, eu sou dessa opinião, né? Meu irmão, muito obrigado, cara. Um puta prazer aqui ter você aqui com a gente. Deixa seu agradecimento final para os nossos atletas aí, porque o seu recado você já deixou. Procure o médico, né, Fer? Cara, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com você. Tô te devendo uma corrida juntos, um treino juntos, mas vai acontecer, um dia vai acontecer, te garanto. Beleza, Sandrão? Valeu, velho. Fica tranquilo, meu irmão, foi muito bom e é sorte dos ouvintes e os telespectadores que nos prestigiaram aqui. Obrigado, Fer. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.